É um prazer muito grande aqui a gente poder trazer, né, esse tema, né, para que a gente possa conversar. E eu vou iniciar aqui, né, um pouco isso, né? A gente sempre fala, né, que funding, né, dentro do ecossistema empreendedor é algo fundamental. A gente fala muito para startup, né, quando a gente está falando que é o combustível, né? É o que faz acelerar o foguete, é mais ou menos isso. E, de alguma forma, né, a gente vê que há ainda muitos desafios, né, ligados a isso, né? Então, eu queria fazer uma pergunta geral para a gente poder iniciar. Vou começar lá com o Hudson e vindo para cá, depois a gente faz ao contrário aqui esse caminho. Hudson, na tua visão, né, quais são esses principais desafios hoje que a gente consegue ver, né, com relação ao acesso a incentivos, né, investimentos dentro do mercado de energia, e depois a ideia é que a gente fala um pouco também sobre transição energética. Se você puder trazer aí a tua visão em principais desafios ligados a tanto incentivos quanto investimento. Bom, boa tarde a todos aqui na nossa audiência. Como bom economista, né, depende do desafio. Porque quando a gente fala de investimentos e incentivos, a gente tem várias formas de investimento e incentivos, e cada uma delas vai ter um tipo de desafio diferente, né? Então, quando você está falando de grant ou dinheiros do PID-ANP, do PID-ANEL, você tem um tipo de desafio diferente, por exemplo, de financiamento, né, de infraestrutura, de crescimento, ou mesmo, né, venture capital, né? Eu gosto muito de uma citação que o professor Lars Froland, lá do MIT, fala, que ele fala que o modelo de venture capital, do jeito que ele é hoje, né, na área de TI, nas áreas das techs, não vai funcionar do mesmo jeito para a área de energia, né? Então, a gente tem um movimento muito forte aí das grandes empresas fazendo corporate venture capital, que é um modelo bem mais adequado para isso. Por quê? Porque as empresas não investem só olhando o retorno em 4, 5 anos, como o venture capital tradicional, mas eles olham também com um olhar estratégico. Então, eles aceitam prazos mais longos, que são típicos, né, das energy techs, de startups da área de energia. Do ponto de vista de recursos governamentais, aí eu acho que é uma excelente notícia, né? Eu lembro que em 2017, quando eu estava como diretor de Cleantech da B Startup, eu tinha que explicar para as pessoas o que é Cleantech, explicar para as pessoas o que é uma startup de energia. E hoje isso está sendo gradativamente superado, mas você tem uma oportunidade muito, muito, muito grande dos investimentos que estão trazidos para a energia, né? O PAC foi anunciado com 1,7 trilhão, né, de reais nos próximos 4 anos. E se você pegar cidades sustentáveis, transportes sustentáveis e transição energética, que são mais ou menos ligados, tem 1,4 tri, são 80% desse valor investido, 540 bi só para a transição energética, né? Então, acho que assim, a gente tem uma grande oportunidade, uma grande avenida de oportunidade para novas tecnologias nessa área. E na questão de financiamento, aí eu acho que é pegar um pouco dessa lógica de infraestrutura de energia, que já é bem resolvida, já tem um modelo de SPE, de investimento, de ciclo, e adaptar isso para o mundo da inovação. Eu acho que a gente pode falar ao longo do painel um pouco mais sobre esses 3 grandes blocos de desafios para incentivos e investimento. Perfeito, Hudson. Passar aqui para o Rafa. Eu acho que é interessante esse painel aqui, que a gente tem 3 visões, né, talvez aí, muito interessantes, né, de pessoas que atuam, né, e que têm talvez uma batuta aí possível, né, de talvez ajudar, né, a destravar exatamente essa pauta dos incentivos e dos investimentos. Na tua visão, Rafael, como é que hoje a gente está falando de verbas obrigatórias, né, de alguma forma, isso é algo crítico, né, e talvez um modelo único no mundo, né, mundial na energia. Nenhum outro setor do Brasil tem esse tipo, né, de incentivo como ele foi montado e pensado dentro do setor de energia. Como é que você vê, quais os desafios ainda que você visualiza, né, como regulador ou como agente de regulação, para incentivar e alavancar o investimento na área de energia? Obrigado, Mandarino. Aliás, é um prazer estar aqui contigo, com o Hudson, com o Luiz também, nesse painel que é tão relevante e importante para a gente falar de inovação, né? Então, eu sou da ANP, é uma agência que lida com combustíveis, inclusive com esse combustível, que é o incentivo, ou as verbas obrigatórias para incentivar processos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, para quem não conhece, em linhas gerais, os contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural tem uma cláusula que obriga as empresas que operam campos de grande produção a investir 1% da receita bruta em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Esse 1% só no ano passado significou 4,4 bilhões de reais
alimentando o ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, que é muito significativo. É um recurso que é estável, que acompanha a curva de produção, o aumento e o declínio das curvas de produção. Então, não é um recurso público-privado, que basicamente ele pode se exaurir no momento de crise econômica do país. Isso não acontece, é um recurso estável que acompanha a produção. E nessa linha é um recurso que tem uma cláusula que tem 25 anos, tem funcionado como incentivadora da pesquisa de maneira geral do Brasil, do desenvolvimento de pessoas, dos programas de recursos humanos, e agora a gente traz um novo viés, um equilíbrio, para que, primeiro, esses recursos possam ser direcionados para aspectos de descarbonização, transição energética e proteção ambiental. Então, uma mudança de foco e uma mudança na regulação que explicita a possibilidade de que esses investimentos sejam realizados. E o segundo ponto é trazer um equilíbrio entre os TRLs, entre as maturidades de projeto e entre a pesquisa básica e os processos de empreendedorismo, os processos de fomento a startups, para que a gente tenha todas essas áreas de desenvolvimento efetivamente alimentadas no Brasil por esse tipo de incentivo. Obrigado, Rafa. Para você, Luiz, como é que você vê, né, dentro do dia a dia da Secretaria, né, que de alguma forma lida também, né, com a possibilidade de você fazer uma ação, né, ou uma busca, né, de ação de incentivo? Como é que você vê essa questão de incentivos e investimentos dentro também do teu dia a dia? E mais ainda, né, para a tua experiência internacional também, o que você vê, né, de potenciais, né, desafios, né, que outros países já passaram ou vêm passando, que faz sentido a gente ficar atento também nesse tema? Primeiro, boa tarde. Muito bom estar aqui no painel com o Hudson, com o Rafael, contigo, Mandarino. Te parabenizar pelo evento, pela organização. Deve estar dormindo um pouco esses dias aí. Deve estar uma correria do caramba. Já estão até dizendo que eu sou vampiro, cara. Mas não sou não, tá? Imagino. Eu vou dar um passo atrás, né? Porque é bom estar aqui nesse painel, porque tem um que está muito no empreendedorismo, tem o regulador, e eu estou com uma visão mais de política pública aqui, então a gente se complementa bem. Primeiro, eu vou dar um passo atrás. Se a gente pensa nos desafios do investimento, do incentivo para a energia, a gente está, no meu painel tem assim uma transição para um baixo carbono. A gente tem que entender o que é essa transição, né? E entender como é que a gente faz para desenhar esses incentivos, né? Esses desafios também. Em geral, a gente tem o conceito de transição energética como a mudança de um estado, de um sistema de energia do estado A para o B. E a definição comum, todo mundo aceita. E como exemplo, a gente tem, por exemplo, a carroça. Quando a gente saiu da carroça, foi para o motor de combustão interna. É um exemplo clássico, né? Eu acho essa definição para a gente pensar em investimento, o que fazer para incentivar o investimento, um pouco limitada. Por quê? Porque a gente não deixa de fora vários aspectos, como o conjunto de tecnologias, o conjunto de agentes, o contexto local que a gente está inserido, né? Eu prefiro a definição que é a reconfiguração de sistemas no estado inicial que vai para um outro estado final. Pô, Luiz, mesma coisa? Você está só botando palavra diferente? Não, porque na hora que você fala em configuração, você tem que pensar em todos os elementos. Tem que pensar em como interage, né? Tem que pensar no contexto que está inserido. E aí que entra o papel da política pública para desenhar incentivo, ou melhorar o ambiente regulatório, político, né? E aí eu vejo dois grandes desafios, além desses que vocês já falaram, que é, o primeiro, ter uma visão estratégica, para onde a gente está indo. Isso é fundamental para o mercado entender a direção do investimento, entender a direção do mercado de energia, né? E o segundo é articulação, né? Às vezes a gente não consegue articular quais problemas que a gente quer resolver, né? Quais são as soluções possíveis que resolvem o problema do setor de petróleo, mas também interagem com o setor elétrico, né? Então, esses dois desafios, uma visão estratégica única, né, e a articulação, para mim, são desafios que a gente tem que superar. Perfeito, Luiz, bacana. Eu vejo assim que dentro, né, do setor de energia, a gente tem algumas empresas, né, na verdade, que elas comutam, né, elas têm dois desafios, né, para aplicar os incentivos, né, ou as verbas, né? Então tem muita empresa que tem obrigações, né, vamos dizer assim, né, tanto na ANP quanto na ANEEL. Então, como de alguma forma também equilibrar, um pouco acho que isso que você colocou, dessa definição estratégica também do que aponta o governo, né? Pensa, né, nesse estímulo, que está olhando muitas vezes o longo prazo,
tentando compatibilizar muitas vezes com o curto prazo que a corporação tem, né, no dia a dia dela de investimento. Então, eu acho que esse talvez é um dos pontos aí, né, de equilíbrio, né, ou talvez é um trade-off, né, que a gente fala aí, a gangorra, para ver como é que a gente consegue equilibrar esses dois pontos, né. Eu queria seguir aqui, caminhar, e eu vou voltar para você, Rafa, essa pergunta que eu acho que é interessante, né. Eu queria ver, né, você chegou na tua fala a iniciar um pouco falando, né, da importância, né, da transição energética, como é que hoje a agência vem executando isso. Eu queria ouvir de você, como é que a ANP, né, está pensando em fazer esse impulsionamento da transição energética vis-à-vis ao processo de incentivo e uso, por exemplo, das verbas obrigatórias, né, e como isso, de alguma forma, pode realmente fazer um game change, né, uma mudança dentro do setor de energia brasileiro e, quiçá, né, impactos aí para outros ecossistemas. Bom, a gente começou a planejar essa mudança já tem um tempo razoável, né? Então, especificamente no segundo semestre de 2021, a agência fez uma mudança no regulamento técnico que regula a aplicação desses recursos. Então, esses investimentos, por exemplo, em hidrogênio, por exemplo, em captura de carbono, passaram a ser elegíveis explicitamente na regulação para atendimento da cláusula de obrigações da indústria do petróleo. Então, ali houve uma ideia, um planejamento estratégico de começar a abrir o uso dessa cláusula para processos de descarbonização e renováveis. Então, a partir desse momento, a gente já observou um salto no portfólio de projetos que são submetidos e aprovados pela ANP com o uso da cláusula. Então, a gente tem notícias excelentes, empresas e diversas empresas tradicionalmente petrolíferas, surgiram como empresa de petróleo, hoje são empresas de energia e já aplicam mais de 50% dos recursos de PDI em energias renováveis. Então, a gente tem empresas chegando a 70% dos investimentos em PDI em energias renováveis. Então, o primeiro ponto é antecipar, é ter uma regulação que promova as condições de fazer com que esses investimentos sejam realizados. É uma palavra, é papel, uma regulação é um pedaço de papel, no final das contas, mas esse pedaço de papel tem que ser bem utilizado. Nem pode ser omisso, nem pode ser aplicado em excesso. Então, achar esse tênue equilíbrio e gerar aquela certeza jurídica para que as empresas façam esses investimentos é o primeiro passo e que foi dado. E a gente passa por um segundo processo que fala disso aqui, de inovação, né? Que é um processo de criar meios e condições, programas de empreendedorismo, de apoio à aceleração das startups, e temos conversado com o Energy Hub, temos conversado com o Rio Energy Pay e diversos outros interlocutores para que a gente coloque de pé e de maneira também, dentro desse tênue equilíbrio, formas de criar esses incentivos, que muitas das coisas que a gente recentemente viu no MIT, que nós possamos, dentro das nossas características e sinergias, criar no nosso país. Então, eu diria que as mudanças regulatórias foram feitas, a gente tem obtido grandes resultados na submissão de projetos e agora é o momento da gente equilibrar esse uso com o empreendedorismo, inovação e investimento nas pessoas também, né? Aprimorando os programas de recursos humanos para que quem está na faculdade, quem vai entrar na faculdade, tenha capacitação em atividade empreendedora, empreendedorismo como um curso formal e não só aprenda como esse bichinho do empreendedorismo possa morder as pessoas cedo na carreira, né? Perfeito, Rafa. Assim, esse ponto, né, depois para passar aqui para o Luiz também, né, para ele caminhar aqui, né, para a gente poder fazer um complemento, mas eu acho que algumas questões assim legais aqui para a gente poder destacar. Acho que um ponto, né, que você colocou, né, é crítico, né, segurança jurídica. Eu acho que isso para tudo, né. Eu acho que a regulação ela cria, né, e possibilita exatamente isso, que as empresas possam colocar e caminhar, visto que você tem muitas vezes impactos, né, se você não aplica corretamente, né. Então você pode ter multas, você pode ter uma série de outras questões e que podem criar, né, talvez ali um viés menos, talvez
eu diria ali, de incentivar realmente, né, uma pesquisa mais de ponta, algo que tenha mais risco, vamos dizer assim. Então, acho que esse é um ponto crítico e muito interessante. E o segundo, que é um problema, né, que a gente viu muito no MIT, na sexta-feira, nós vamos ter um painel, né, com o time aqui do MIT, né, para a gente falar um pouquinho, trazer como foi, né, essa experiência, desenvolvimento do ecossistema aqui dentro do Rio de Janeiro. É um pouco do que a gente detectou, né, quando a gente falou lá das grandes iniciativas estratégicas, a necessidade de a gente construir uma formação empreendedora e atrair novos talentos para o setor de energia. Então, não só a diversidade, mas também o quantitativo, né, que é muito importante. Você conseguir trazer a visão para esses empreendedores que faz sentido ele empreender, tem grandes oportunidades nesse setor atualmente e que ele vai ter um suporte efetivo para que isso aconteça. E as iniciativas e incentivos e investimentos ajudam muito e possibilitam com que, de alguma forma, esse empreendedor possa ter uma mínima segurança para empreender dentro do setor, né? Que ele consiga, de alguma forma, se manter, muitas vezes por 2, 3, 4 anos de dedicação da vida dele para desenvolver uma solução, né? Então, acho que esse é um ponto também muito importante nesse sentido. E dentro disso, Luiz, né, eu queria ver muito, né, aqui, né, com você também, né, quais as iniciativas, né, que você poderia destacar quando a gente fala de incentivos e investimentos, né, quando a gente traz para esse tema da descarbonização? Eu acho que é um assunto, né, que está bem em voga, né? A gente falou um pouquinho antes aqui do painel de hidrogênio, ele tem muito a ver com esse viés, né, da busca, né, da descarbonização. Dos 3 Ds, eu acho que é o D ali que talvez está bem... Está bem ativo, está bem aquecido, né? Que é um assunto, principalmente para a área de óleo e gás, né? Muito sensível. Como é que você vê isso, né? Quais as iniciativas que hoje, né, você tem visto aqui no Brasil também, se você pudesse falar um pouquinho também fora do Brasil, de incentivos, né, ligados a essa área de carbonização? Tá ótimo. Acho que o Rafael foi muito feliz em colocar as diversas condições, diversas etapas para que a inovação da descarbonização aconteça. Na Europa, você tem muito conceito, e é um conceito bem moderno que está sendo aplicado em vários países, na Holanda, no norte da Europa, na Escandinávia, que é a ideia de policy mix ou policy packages. Qual a ideia? A ideia é uma política sozinha, ela não vai conseguir integrar um resultado de um problema complexo, como a descarbonização. Então, você precisa de um conjunto de políticas. Claro que você precisa ter recursos para PDI, isso é meio óbvio, mas você precisa também ter políticas setoriais. E as políticas setoriais são quais? As políticas que criam a facilidade de acesso ao mercado de eletricidade, por exemplo. A que facilita o mercado livre de gás natural nos estados. Até políticas mais básicas. A gente pensa muito, quando a gente pensa em transição energética, a gente pensa em petróleo, hidrogênio, óleo offshore, mas eficiência energética também é transição energética. Então, políticas para facilitar a coleta de dados de edificações, como desenvolver um ecossistema empreendedor para trabalhar esses dados junto aos municípios. Tudo isso são iniciativas que não diretamente são incentivos monetários, econômicos, mas que criam um ambiente que facilita o investimento, né? A gente esquece muito disso. Um outro caso que é muito típico é o caso do biogás, muitas vezes associado a políticas de saneamento, a políticas de coleta seletiva. Eu vi que tem startup aqui de reciclagem. Então, como é que a gente articula essas diferentes iniciativas para que elas converjam numa direção e criem esse ambiente de investimento, que dê mais segurança para o investidor? Acho que esse é um ponto que, na Europa, isso tem sido muito tratado e a gente pode trazer para cá. Pô, bacana, Luiz, essa questão, esse destaque, né, que você deu aí, quando a gente fala de, não só, né, das políticas, né, e realmente, às vezes a gente quer ter uma abordagem simplista para algo complexo, né? É claro que se a gente consegue pegar algo complexo e transformar em simples, é genial, né? Como já fala a frase. Mas, muitas vezes, realmente, não tem uma bala de prata, né? Você não, talvez uma ação unificada, ela possa resolver, né, a ação. Muitas vezes é um movimento sistêmico e coordenado que viabiliza isso. É exatamente isso, mas o complexo não é impossível de resolver. Claro. É só questão de articulação, de como a gente conversa, de como a gente alinha as prioridades. Perfeito. E conseguir, de alguma forma, fracionar, né, esse problema complexo, né? Normalmente é assim, né, que a gente consegue resolver problemas complexos, né? É começando a resolver um pedacinho de cada um e depois juntando, muitas vezes, essa solução, né? E a gente até, né, para convidá-los aí, o pessoal que está aqui participando com a gente, depois vale muito a pena vocês também circularem, conhecerem as startups, né, conversarem com os empreendedores aqui.
aqui. Nós temos algumas soluções muito interessantes nessa área de waste to energy, né, que a gente fala, que é pegar resíduos e transformar em energia ou, de alguma forma, trabalhar isso aqui. Temos algumas startups nessa linha aqui, né, que estão aqui expondo no dia de hoje. Então, é muito bacana ali também entender, né, um pouco o que esse empreendedor pensa, né, e como ele está fazendo. Muitos deles são desbravadores também, né? Estão caminhando junto com a gente aqui nesse processo. E eu queria fechar, né, esse bloco aqui com o Hudson, para a gente depois seguir aí para um fechamento, né, vamos dizer assim, desse painel. Eu queria ver, assim, Hudson, a gente falou bastante aqui, né, o Rafael trouxe uma visão muito interessante ali de como é que a gente trabalha o incentivo e traz uma segurança jurídica para viabilizar isso. O Luiz trouxe a necessidade de a gente poder pensar em como articula, né, as questões de problemas complexos de forma coordenada, né, trazendo os atores, conversando com esses atores que realmente vão executar isso. E eu queria saber, né, da tua visão, e aí olhando um pouco mais, né, de cima, né, nesse sentido de talvez trazendo um guarda-chuva nesse pensamento, quais são essas estratégias, né, que a gente fala, que hoje o mercado de energia vem utilizando quando a gente fala de incentivos e investimentos, né? Quais são hoje as estratégias principais que você visualiza para que a gente consiga viabilizar esses dois lados, né? Incentivos e investimentos no setor de energia? Eu queria começar com uma palavra, né? Ecossistema. O que a gente está vivendo aqui, né? Ecossistema de inovação. A gente teve uma aula com o MIT falando sobre isso, aí aqui, um pouco antes do painel, a gente estava falando sobre as máfias, né? Tem uma aula específica do professor do MIT que fala da máfia do PayPal. Você vai ver todo mundo que era a equipe original do PayPal, cada um fundou uma startup revolucionária, e as pessoas meio que se conectam. Então, e aí, em torno de várias startups, você vai ver antigas, né? Tem essas fundações. A gente falou lá da máfia de Boston, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma missão no mês passado, né? Que todos aqui dessa mesa representados, né? Estavam lá, né? O Rafael estava lá, o Mandarino estava lá, eu estava lá, o Luiz já não pôde estar lá, mas o secretário de Energia estava lá também em Boston. A gente até fez um anúncio lá do Energy Summit lá, ou seja, esse grupo, né, independente se você é governo, universidade, startup, corporação, academia, universidade, tem que pensar junto como é que você encaminha. Então esse é o novo modelo de governança que vai fazer essa mudança, né? Não vai ser só o governo, não vão ser só corporações, não vão ser só startups, né? Que é o que o MIT fala, né? Empreendedorismo não é só subempreendedores, tem muito mais atores aí que precisam fazer para isso. Então, acho que essa palavra-chave aí da nova estratégia é isso, é formar um ecossistema de energia, como é o Vale do Silício, que todo mundo conhece, como é a Kendall Square, que é um super Vale do Silício da biotecnologia, onde fica o MIT, Harvard, né? menos famoso, mas igualmente potente. Então, a gente construiu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, o Vale do Silício da energia e sustentabilidade. Então, acho que esse é uma questão-chave. Uma outra questão-chave, que acho que você mencionou, e acho que o Luiz Gustavo deu alguns exemplos, né, das diferenças, né? Tem uma segmentação muito diferente na área de energia entre as startups do mundo digital e as deep tech, hard techs. São muito diferentes em ciclos de crescimento, necessidade de investimentos. A gente teve a oportunidade lá de falar com o The Engine, né, que é o fundo que fez um investimento de $2 bilhões numa startup que está muito longe de faturar. É uma startup de fusão nuclear. Agora, uma startup que, se ela realmente virar, a gente repensa tudo isso aqui, né? Aí a gente vai ter só um painel, né, cara? Ou uma conferência só para falar de energia abundante e gratuita, né? E gratuita, vai viabilizar, né? Então, é $2 bilhões Eu brinco, Hudson, que é um sol para cada um, né? É um sol para cada um. É isso, tem o seu sol em casa, né? Então, mas é mais ou menos isso. Então, são algumas inovações que estão fazendo isso daqui. E aí, trazendo um pouco para o arcabouço institucional também de compras públicas, né? Que a gente fala muito de política pública, o PD-ANEL, que é uma política pública, de certa forma, né? É um efeito regulador, mas também fomenta muito a inovação, é fundamental para o setor de energia. O Luiz Gustavo falou também desse ponto. A gente recentemente teve uma revolução legal invisível, né? Minha primeira coluna na MIT Technology Review chama a revolução silenciosa das encomendas tecnológicas. É algo que está criando no Brasil o que chama de inovação pela ótica da demanda. Todos os instrumentos, toda a política de inovação no Brasil dos últimos 60 anos foi pela ótica da oferta, a gente está criando pela ótica da demanda. O que significa isso? O Estado poder comprar coisas que não existem, que é exatamente o que a gente precisa fazer a transição energética. Não existe fusão nuclear disponível e tudo mais. Então, isso habilita os atores do serviço público a ter um mecanismo muito potente. Pelas estimativas da OCDE, se aplicar o cálculo aqui de $1 trilhão, né, de dinheiro isso é que o Brasil compra, né, tijolo, tinta, caneta, etc. Você pega 2,5% disso, são 26 bilhões.
é 3 vezes o maior fundo de investimento em ciência e tecnologia que existe no Brasil, estou falando de investimento, que é 9 bilhões, que é o FNCT, que é disparado o maior mecanismo hoje de apoio à inovação no Brasil. Então, estou falando de uma coisa que, sem mudar o orçamento, só de você mudar a lógica de investimento, você pode habilitar 26 bilhões de investimento para a inovação. Então, e aí conectando, assim, e para isso acontecer, né, no modelo da encomenda tecnológica, da CPSI, Contrato Público de Soluções Inovadoras, outros instrumentos, né, relacionados, você habilita essa visão de ecossistema e inovação aberta, que é consórcio. É uma maneira que você pode comprar de um consórcio que vai vir uma grande empresa, uma startup, uma universidade juntas, provendo a solução. Então, acho que assim, a gente está passando por um momento muito bom nesse, que eu falo que é o meu tripé de vida, né? Eu acho que o Rio de Janeiro está renascendo como uma grande capital de inovação do Brasil, com o Rio Innovation Week, o Web Summit, Energy Summit ano que vem, a Rio Oil and Gas com uma área de inovação muito forte. Inovação, nem precisa falar, né? O tema aqui, a gente está crescendo muito tudo. E energia, que é a transição energética, sem dúvida, vai transbordar para a área de inovação. E a gente tem que aproveitar essa onda para não perder mais um bonde da história. Então, acho que era um pouco do resumo de tudo, aí dessa pergunta complexa que você me fez. Fantástico. Pô, eu acho que valeu aí, eu acho que $1 milhão essa resposta aqui, né? Somando aqui dos 3 panelistas aqui. Eu queria, né, aproveitar, né, esse caminho aqui, né, de fechamento do painel. Eu vou fazer uma provocação. Aí, pô, Mandarino vai fazer provocação aqui em cima. Ó, nada está combinado não, hein, pessoal. É o seguinte, né? E aí também para vocês depois darem as considerações finais de vocês. Se a gente pudesse destacar, né, na visão de cada um de vocês, um grande desafio. Se a gente, né, finalizou o Innovation Week agora aqui, sexta-feira, segunda-feira. Primeira coisa que a gente vai fazer para tentar fazer, né, para tentar trabalhar, né, esse tema do incentivo e investimento. Na visão de vocês, o que a gente deveria fazer quando a gente fala de desafio e oportunidade ligada a essas 2 áreas? Né? Como eu posso incentivar e como eu posso trazer melhor posicionamento no ponto de vista disso? Vou começar com você, Luiz. A gente segue lá e finaliza com isso. Considerações finais depois, tá bom? Tá, eu vou pegar um ponto que o Hudson falou, que é a governança. Talvez porque, como eu esteja dentro da máquina pública, é fundamental a gente criar mecanismos de governança mais ágeis, modernizar as estruturas do governo, até para a gente ter essa política que o Hudson falou implementada. Porque, do ponto de vista do poder público, não é fácil fazer isso, você sabe disso, mas não é fácil usar a compra pública ainda. E aí, outra coisa básica também que a gente pode fazer, eu já uso como consideração final, é fazer essa articulação. Eu insisto no ponto da articulação, que eu acho fundamental. Eu vou dar um exemplo de um projeto que a gente está liderando no estado do Rio de Janeiro, que é o projeto piloto de eólica offshore. Talvez de vocês aqui não saibam. A gente criou um grupo de trabalho, tem mais de 60 entidades para discutir a primeira planta piloto de eólica offshore no Brasil, que a gente acredita que vai ser no estado do Rio de Janeiro, porque tem vantagens competitivas óbvias, como 40 anos de experiência da indústria offshore aqui no Rio de Janeiro. Estão as grandes empresas de petróleo, de energia elétrica. A gente conversou com a ANP, conversou com a ANEEL, com o IBAMA, com os órgãos ambientais, né? E só da gente juntar todo mundo numa sala e começar a fazer essa articulação, várias ideias boas já surgiram. A gente já vê um encaminhamento para esse projeto muito mais factível do que a gente começou em julho. Então, esse movimento de um Estado como maestro, a gente entendeu como fundamental para catalisar essa potencialidade de projetos de desenvolvimento de uma cadeia de serviços e valor no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu insisto nesse ponto da articulação, que parece óbvio, mas não é tão fácil de implementar e gera muito resultado para investimento em energia. Perfeito. Considerações finais suas, cara. Eu faço dessas mais considerações finais. Pô, maravilha. Pô, melhor ainda para o moderador aqui. Respeitar o tempo, já está atrasado. Caramba, facilitou para mim aqui com o moderador. Rafa, por favor. Bom, eu começo falando de risco, de fazer a questão de tolerabilidade e aceitação do risco de transição energética, entender quais são os riscos envolvidos, entender quais são os riscos envolvidos em investimentos que são disruptivos, recepcionar na regulação esses aspectos também, fazer com que as empresas tenham capacidade de investir em projetos que não necessariamente terão resultados comerciais, porque isso faz parte do ambiente de
de fomento à inovação, então esse é um aspecto muito importante, o nível de flexibilização que viabiliza esses novos negócios. E o segundo ponto que eu mencionaria como grande desafio é a qualificação e pessoas, né? Então, aqui o Hudson e o Luiz são especialistas e doutores com conhecimento super profundo na área de políticas públicas, na área de inovação. Isso é muito relevante, muito importante. A interlocução com os agentes para que uma regulação que está no papel possa sair do papel, né, Mandarino? Então, sair do papel é importante. E para isso a gente tem que ter gente qualificada, tem que ter estrutura, tem que conhecer o que tem no mundo, que fez de determinados países saírem na frente no âmbito do empreendedorismo, enquanto o Brasil não figura como um dos melhores países nesses rankings de empreendedorismo, de patentes. A gente tem que admitir também esses aspectos e essas externalidades que nós passamos e trabalhar para qualificar pessoas, para fazer com que nós tenhamos um ambiente cada vez mais amplo de inovação e de pesquisa e de startups e que a gente consiga ter os interlocutores todos na mesa que são capazes de estruturar esse ecossistema. Não máfia, ecossistema é a palavra-chave. Exatamente. Obrigado. Obrigado, Rafa. Hudson, suas considerações aí, se você pudesse destacar um desafio e uma oportunidade. Eu acho que assim, o desafio a gente já está endereçando, né? Aqui é colocar todo mundo, né, na mesma página, remando na mesma direção. Eu acho que não falta dinheiro, né? Faltam bons projetos, aquela questão de sempre, né? Não falta gente boa se unir, né? Eu acho que o Brasil, né, a gente tem uma excelência aqui, estou falando do Rio, né, em especial, tanto nas áreas STEM, né, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, quanto na área de negócios, economia, em energia, é a vocação natural, né, do Rio, da cidade, do estado, né? Então acho que o desafio é a gente conseguir realmente alinhar os ponteiros aí, todo mundo remar na mesma direção. E a oportunidade é a mesma coisa, né? A gente já está se unir, né, e colocar todo mundo, isso já está acontecendo. A gente foi lá no ecossistema de Boston visitar, a gente está aqui na Innovation Week com um painel focado em energia que cresce, né? Mais uma vez, Mandarino, muito parabéns aí pelo seu esforço, você realmente é um ator incrível. Quebrar o protocolo, a salva de palmas aí para o Mandarino. Isso aí não está combinado não, hein? Eu vou aumentar meu cachê aqui, tá? Exatamente, depois aumenta o cachê, mas é verdade, o Mandarino é incansável nesse esforço de fazer isso. Então acho que o desafio e a oportunidade é a mesma coisa, né? De continuar junto e nessa direção de construir esse ecossistema. Bacana, obrigado. Bom, resumindo aqui, né, para a gente poder caminhar para o próximo painel, que também está muito bacana, está sensacional. A gente pega aqui, talvez, alguns desafios, né, que foram colocados aqui, principalmente. A gente está falando de uma questão, né, de necessidade de alinhamento de visão, né, a gente conseguir, de alguma forma, trazer, né, uma visão unificada desse processo. E, obviamente, né, trabalhar, talvez, 3 grandes aspectos, né, quando a gente fala, talvez, de grandes desafios ainda a serem endereçados. Primeiro é trabalhar a governança e reduzir a burocracia, né, desse processo. Segundo é conseguir sensibilizar, né, e a gente conseguir aumentar um pouco a nossa tolerância ao risco. Né, isso a gente fala muito, né, dentro do ambiente empreendedor de energia, né, como é que eu consigo viabilizar essa questão. E o segundo é trazer mais, eu diria, mais farinha, né, para esse pão, né, que é exatamente a qualificação dos talentos, né, você atrair, né, e trazer mais talentos para que a gente possa colocar. E, obviamente, isso está totalmente coordenado, né, com as oportunidades que estão ali colocadas, né, que é a gente conseguir, de alguma forma, trazer e fazer uma grande articulação, né, e uma comunicação eficaz dentro do sistema, né, como é que eu consigo trazer os atores e todo mundo conseguir entender, né, essa visão e conseguir botar isso em prática, conseguir, de alguma forma, trazer uma flexibilização dos mecanismos, né, que estão ligados, né, a esse processo de incentivo e investimento e, principalmente, né, a gente conseguir, de alguma forma, fazer uma construção do ecossistema baseado não em ferramentas, não, né, em coisas materiais, mas sim nas pessoas. Eu acho que a gente viu isso claramente, que o que muda um ecossistema o ecossistema é uma entidade, né? Que fala o ecossistema, na verdade o ecossistema somos nós, né? São as pessoas que estão ali. Então a gente tem a real possibilidade de mudar uma realidade, se a gente de alguma forma tiver esse interesse, tiver exatamente essa lógica de articulação e de alinhamento de visão. Então, parabéns, né? Obrigado mais uma vez aí pelo vocês terem aceitado o convite desse painel.
e vamos seguir a programação. Muito obrigado, pessoal.